Querido ex, acabo de ver no Instagram do seu mais novo amigo Hugo Gloss que você e seu namoradinho do reality estão noivos. Noivos. Bela aliança, parece muito cara. Foi o quê, permuta? Publi post com joalheria? Quem serão os padrinhos? Seus novos amigos globais ou a sua panelinha do confinamento? A lua de mel vai ser onde? Ilha do Caras. E depois? Vão adotar um bebê etnicamente diverso do Malawi? Eu tenho plena consciência de que se eu fosse um pouquinho mais equilibrado ou tivesse respeito próprio, poderia parar por aqui e fingir que estou muito feliz por vocês e que não dou a mínima. Obviamente não consigo, eu sou uma Adele, não uma Rihanna. Sou uma Sansa e não uma Arya. Meus nervos entram em ebulição sobre a pele toda vez que vejo esse seu sorriso comprado refletindo louros que você não é digno de portar. O sabugo das minhas unhas é a proteína do meu café da manhã. É desse jeito que começa Querido Ex, do Juan Julián. E essa capa maravilhosa do Vitor Martins, que você já viu por aqui no Valer um Livro. E, enfim, que tem tudo a ver, fala muito sobre o livro. A gente tem, então, antes de mais nada, um personagem que está escrevendo cartas para esse ex dele, que... Sabe aquele ex, gente? Sabe quando você chega num patamar que você tem aquele ex ou aquela ex que te tira, assim, da estrutura e você fica assim, misericórdia. Passou um caminhão aqui, eu não sei de onde veio, mas o negócio foi louco. E aí é até um pouco engraçado porque ele tem esse tom de cinismo. Só que o mais, assim, o pior de tudo é que, como vocês puderam perceber, esse ex dele, que não tem nome, né, que a gente não sabe o nome, ele ficou muito famoso. Né, porque ele participou de um reality show, e aí não bastasse ele ter participado de um reality show, ele virou meio que uma subcelebridade, virou amiguinho de todos os famosos e anunciou aí o casamento com um dos caras do confinamento. E aí, enfim, a psicóloga do personagem principal, do protagonista, fala assim, viu, faz o seguinte, o único jeito de você esquecer esse boy é o seguinte, escreve cartas pra ele, você não precisa mandar necessariamente, mas escreva aí o que você tá pensando, o que você gostaria de falar e que ficou entalado. De qualquer maneira, eu achei muito interessante, porque eu já passei por esse relacionamento, gente, que eu fui atropelada. E aí a minha psicóloga da época tinha me falado assim, viu, anjinho, escreve umas cartinhas, porque talvez vai ser melhor, viu? E eu nunca escrevi. Mas enquanto eu estava lendo essas cartas, eu ficava assim, nossa, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de falar, sabe? Tem algumas coisas aqui que estão me lembrando e que eu, enfim, queria botar os 7 ventos, mas não posso publicamente, então o que eu faria? Escreveria uma carta. E aí eu achei muito louco de como, eu já falei muito sobre isso aqui no canal, em outros vídeos, de como... Mesmo tendo uma vida muito diferente dos escritores, às vezes a gente tem alguma coisa que parece muito. Eu falo muito isso da Helena Ferrante, falei isso no meu último vídeo sobre Domenico Starnone, né, sobre o livro Laços, que eu fiz uma resenha, que supostamente é o marido ali da Helena Ferrante. Mas enfim, de qualquer jeito, a gente fala muito aqui sobre essa coisa de como que algumas coisas que acontecem com a gente também acontecem com outras pessoas que ficam tão devastadas quanto a gente, né? Quando eu li Como é Rezar em Amar, que também tem vídeo aqui no canal, que eu tava com uma puta mochilinha do preconceito antes de ler esse livro, porque é o clássico, o suprassumo da autoajuda, né, que a gente chama. E aí, a Elizabeth Gilbert, que é a autora do Como é Rezar e Amar, que passou por um processo muito parecido comigo, que ela saiu de um casamento, aí se envolveu num relacionamento assim, muito louco, muito profundo e intenso, e ela largou tudo e foi lá pra Índia, Indonésia e Itália, né, pra comer, rezar e amar, enfim. E aí a história dela virou um sucesso absoluto e mundial, com um filme até pela Julia Roberts, né, como protagonista. De qualquer jeito, tem uma parte, tem um trecho, só falta eu ir pra Índia, Indonésia e Itália, quero deixar isso muito claro. De qualquer maneira, eu só peguei o sofrimento. Eu não peguei essa parte boa do comer, rezar e amar. De qualquer jeito, ela tem um trecho que ela fala, eu que não sou de decorar texto, eu sempre lembro, que ela fala assim, quando eu me apaixono por alguém, eu viro uma membrana permeável da pessoa, né? Então, o meu tempo é da pessoa, a minha vida é da pessoa, o meu cachorro é da pessoa, eu vou comprar presente pra família, o dinheiro do meu cachorro é da pessoa. E até que vai ficar num nível tão maluco que essa membrana ela só vai estourar quando eu me apaixonar por outra pessoa. Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui nesse livro, porque são cartas de um cara que ainda não
está bem, que ainda não conseguiu, sabe, tipo, viver a vida e ir pra outra vibe. Por mais que ele queira, ele mesmo fala, né, eu sou a Adele, eu não sou a Rihanna, que consegue, tipo, falar work, work, work e já era, sabe? E o mais interessante disso tudo, outra coisa muito interessante, é que o Juan Julián é um escritor negro e brasileiro, enfim, carioca e tal, e o personagem dele também é um cara negro que fala muito sobre as questões raciais. Inclusive, eu achei muito legal que na orelha do livro, né, ele fala: "E querido ex, é seu primeiro romance, uma resposta para todas as vezes em que ouviu do mundo que não poderia ser o protagonista de sua própria história." E ele fala muito sobre isso, sobre a solidão de pessoas negras, de como é ainda mais complicado, porque não é só um romance LGBTQ, tá? É também toda a história de como um cara negro se relaciona com o mundo e vive nessa solidão, quão difícil, quão mais difícil é, né? Já é difícil, gente, já é difícil. Então, isso é muito interessante e ele fez questão que eu falasse, a gente conversou muito sobre isso, ele falou, cara, não era uma história que eu via. Sempre que eu via pessoas com romances LGBTQ, sempre eram com caras brancos. E agora eu resolvi contar essa minha história. Inclusive, a carta do 3º capítulo foi baseada numa carta que ele achou na vida real dele, né? Talvez tenha muita base da realidade do autor, porque aí ele deu uma leve adaptada, ele colocou quase assim por completo. E, enfim, de qualquer maneira, são temas super atuais, são um relacionamento muito próximo à nossa realidade, por ser brasileiro e por passar em tempos atuais, né? Então tem um monte de citação aqui que você pega as referências muito bem. Tem também até uma trilha, tem uma playlist no Spotify para você escutar enquanto você tá lendo, porque ele sempre começa a carta falando querido ex, mas com uma musiquinha que tem a ver com o que ele vai falar na carta. E fala sobre relacionamentos abusivos, fala sobre HIV, fala sobre várias questões aí que estão no nosso dia a dia e que a gente precisa falar. E é uma história que precisa ser contada. Eu separei, teve vários trechos que eu achei incríveis aqui, né? E inclusive esse logo no começo. Mas eu achei tão bonito, porque quando ele vai contando, é claro que a gente tem só a versão dele aqui, né? A gente tem um final, aliás, super surpreendente, eu não esperava por isso. Acabou o livro, eu fiquei, ai meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. De qualquer maneira, a gente teve aí a versão do protagonista que está contando tudo isso. A gente não sabe exatamente como que foi a versão do querido ex, né? Desse cara aí que está falando, que está sendo falado. Mas é tão profundo que a gente fica, né? Nossa senhora, já vi isso acontecer antes. Que, enfim, foi um puta relacionamento abusivo. Mas ele fala, por exemplo, né? Mas o tempo apaga, escreve e reescreve. Hoje já não sou aquele menino encolhido no sofá. Hoje finalmente entendo que eu não deveria ter sido a criança que aprendendo a andar, cambaleia de um lado para o outro, dos braços do pai para os braços da mãe, ou para os do outro pai, já que sou um millennial pós-moderno. Eu deveria ter respeitado meu tempo. Eu deveria ter crescido antes de engatinhar na sua direção. Eu deveria ter encarado meu luto, curado minhas feridas e enfrentado os meus demônios antes de desbravar um novo amor. E também antes de afogá-lo com esse mar de questões que ainda não tinham sido resolvidas, que ainda não foram resolvidas dentro de mim. Então, existe muito rancor, assim, nessas cartas, como acontece normalmente quando você termina um relacionamento tão intenso, né? Então, esse caminhão aí que te atropela e que você fica perdido. Enfim, às vezes também é um ótimo exercício para você que tá aí em posição fetal na tua casa, sabe? Você sabe o que eu tô falando? Precisa escrever cartas aí, não precisa nem mandar, mas pelo menos você vai saber um pouquinho, você vai sentir um pouquinho, vai desabafar. Talvez para o mundo, talvez, quem sabe, isso também vira um livro, assim como o querido ex virou. Enfim, livrão. Eu tô falando sempre sobre ele, porque eu achei muito interessante. Inclusive, eu indiquei no Catraca Livre, na minha coluna lá diária no Catraca. E eu acho que é isso. Vai estrear agora, nessa semana de maio, dia 20 de maio, aí foi o lançamento desse livro. Inclusive, aqui é a prova, não é nem a versão final. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E é muito, enfim, jovem, com temas atuais, com temas que muita gente já passou, que a gente se identifica e falando sobre questões tão pertinentes aí no nosso mundo. A gente se vê no próximo vídeo do Valer um Livro e não se esqueçam de me contar aí embaixo se vocês ficaram curiosos ou não com essa história. E também se vocês já passaram por isso, se estão em posição fetal, conversa aí, gente, vamos conversar, porque às vezes é bom, trocar ideia. Tchau!